Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 17ª aula deste módulo, tratando sobre o acusativo, especificamente sobre os acusativos duplos, que são esse tipo aí de objeto complemento que temos sempre tratado quando nós temos um verbo mais dois acusativos, sendo um deles o objeto e o outro o complemento, o que nos lembra um pouco aquela questão lá sobre o predicativo do objeto do português. Nas últimas aulas, nós tratamos sobre várias ilustrações sobre esse tipo de construção e especificamente tratamos sobre alguns tipos de verbos que tomam essa construção. Nestas próximas duas aulas, nós vamos tratar sobre alguns exemplos debatíveis, que é quando nós podemos ver que as escolhas sintáticas, né, dos autores bíblicos, elas são relevantes, obviamente todas elas, mas algumas delas, quando elas nos geram alguma dificuldade de interpretação, muitas vezes é o grego que vai nos ajudar a ver melhor isso, ou pelo menos entender melhor, de uma forma mais ampla, aquela discussão que está sendo travada ali. Então, com base nisso, a análise de textos debatíveis é extremamente necessária para que a gente possa seguir aqui a nossa interpretação. Então, tendo falado sobre isso, nós vamos tratar aqui desse texto, de João 4, versículo 54. Ele diz o seguinte: Tuto de palin deuteron semeion epoiesen ho Jesus euthon ectes Iudaias eis ten Galileia. Que João 4,54 foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, vamos traduzir o texto para ficar ele mais claro para nós. Então, tuto, então, este, ou melhor dizendo até, foi este, palin, deuteron semeion, que é a ideia que toda essa explicação aqui dentro do o segundo sinal. Então, o segundo sinal epoiesen, que fez ho Jesus, e é que euthon, ou sendo tendo vindo, ou depois de ter vindo, depois de vir, ectes Iudaias, da Judeia, eisten Galileia, para a Galileia. Então, o que nós temos aqui? Muitas traduções, como a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a ASV do inglês, né? American Standard Version, NASB, New American Standard Bible, e outras também do inglês, tomam tuto, então, como sujeito e não como um objeto. Foi este o segundo sinal que fez Jesus. Então, vamos entender aqui o que nós temos. Segundo essa tradução, o segundo sinal que fez Jesus. Então, nós temos o verbo epoiesen. Jesus fez, né? Epoiesen é fez. Então, nós temos segundo deuteron semeion, né? Deuteron semeion, o segundo sinal. Então, essa tradução, foi este o segundo sinal, o segundo sinal que Jesus fez, fica dessa forma, que Jesus é o sujeito, epoiesen é o verbo e deuteron semeion o objeto. Jesus fez foi este o segundo sinal que Jesus fez. Nesse sentido, nós não teríamos um duplo acusativo, mas aí somente um acusativo. Esses dois acusativos aqui, eles estão porque o deuteron é o segundo, né? Então é a ideia aí de um adjetivo e semeion é o nosso substantivo, sinal. Então, sendo assim, foi este o segundo sinal que Jesus fez, certo?
Essa seria a ideia e essa é a tradução para muitas traduções conhecidas nossas, como Almeida Revista Atualizada, NVI, enfim. Mas a discussão vai um pouco mais além do que isso. Primeiro, um olhar mais acurado, como diz Daniel Wallace, veria a construção como um objeto complemento. Como um objeto complemento, a ênfase do evangelista torna-se mais clara. Jesus era tanto poderoso como soberano. Então vamos entender melhor aqui o que o autor quer dizer. Quando nós vemos daquela forma em que Roi Jesus é o sujeito, então Jesus, foi este o segundo sinal que Jesus fez. Essa era a primeira opção lá que nós vimos. Qual seria uma segunda opção? Seria Jesus fez o segundo sinal, certo? Então a ideia seria essa: Jesus fez, aqui o verbo seria, nós teríamos então o verbo aqui, nós teríamos uma construção acusativa e outro acusativo aqui. Sendo que, segundo as nossas análises, como nós já temos feito, o objeto, aquilo que é o objeto, normalmente vai ser pronome articular ou nome próprio, sendo aqui que ele é um pronome, então aqui seria o objeto. E aqui seria o complemento. Então, o que significaria isso? Seria a ideia de que Jesus fez este, por quê? Porque o tutor, ele está aqui no demonstrativo, mas ele tanto pode ser nominativo quanto acusativo. A forma do acusativo singular, né, do demonstrativo para o masculino, e neutro, aliás, para o que ele está querendo colocar aqui, é que tanto o nominativo singular quanto o neutro singular, aliás, tanto o nominativo singular quanto o acusativo singular, é isso que eu quero dizer, eles são iguais, eles têm a mesma forma. Então, tutor pode ser acusativo e nominativo. Na interpretação em que ele é um acusativo, o que nós teríamos seria que aqui seria o verbo e que tutor seria o objeto e o acusativo seria aqui deuteron semeion. Então, o que isso quer dizer? Isso significaria que nós estaríamos dizendo o seguinte: Jesus fez este o seu segundo sinal. Jesus fez este o segundo sinal. Então, é como se Jesus tivesse o controle das circunstâncias de tal forma em que ele pôde escolher qual seria o seu primeiro e qual seria o seu segundo sinal. É esse o ponto, é essa a ênfase que está sendo colocada aqui, se nós temos essa construção. Na primeira construção, na primeira opção, né, em que a gente percebeu lá, em que Jesus fez o segundo sinal, não se está colocando em ênfase aqui que Jesus escolheu que esse seria o seu segundo sinal, só se coloca que ele fez o segundo sinal, ponto. Nessa construção objeto-complemento, está se enfatizando que Jesus era tanto poderoso, porque ele fez um milagre, ele fez um sinal, mas também ele é soberano, porque ele fez este ser o seu segundo sinal. Ele tem poder não só para fazer o milagre, mas para dizer quando é que esse milagre vai acontecer e a ordem, inclusive, desses milagres na sua vida. Então, a ênfase na soberania estaria dentro desse ponto aí. Tendo tocado nesse ponto, a gente tem outros exemplos aqui que podem nos ajudar a perceber essa relação.
Vamos ver aqui, ó. Tauten epoiesen agenton semeion ho Jesus en Caná tes Galileias kai efanerosen ten doxan autu kai episteusan eis auton hoi mathetai autu. Como este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos lá. Tauten, então com este, epoiesen, olha aqui, ó, deu Jesus princípio aos seus sinais. Literalmente, essa tradução seria a seguinte: fez Jesus, então Jesus fez este o princípio dos sinais. Jesus fez este o princípio dos sinais. E aí vamos em Caná tes Galileias da Galileia, cai efanerosen e manifestou tendoxa autu sua glória, cai episteusan e creram nele, eis auton hoi mathetai, os discípulos autu, né, os discípulos dele. Então, pegando essa frase aqui, essa oração, o que nós temos seria exatamente o que nós temos aqui. Jesus, hoi Jesus, fez, epoiesen, tauten, este. E aí nós teríamos a ideia aqui do ser, né? Ele fez este ser o início, aqui arren, o início, ton semeion, dos sinais ou dos seus sinais. Enfim, então neste sentido, com essa construção, nós percebemos que Jesus está dando início, ele fez aquele seu milagre e ele fez com que desse início os seus milagres. Então é como se Jesus tivesse o controle de como isso funcionaria na sua vida. Qual seria o seu primeiro milagre? Qual seria o seu segundo milagre? Então isso indica que ele é poderoso para operar o milagre, mas também que ele é soberano ao ponto de que ele diz quando é que será o seu primeiro, segundo, enfim, de que ele tem esse poder. Esse é o argumento que Daniel Wallace está colocando para a gente. Então, como foi que a Almeida Revista Atualizada traduziu? Ele disse: deu Jesus princípio a seus sinais. Ou seja, naquele momento, aqui já é uma tradução mais livre não, quero dizer um pouquinho mais dinâmica, em que se diz que Jesus deu início. Jesus fez esse ser o seu primeiro sinal. Jesus deu início aos seus sinais. Então tem uma certa diferença, mas o ponto é, ele deu início naquele momento. Foi o que ele fez para que aquilo começasse, que ele tem poder sobre esse elemento. É isso que está querendo ser dito aqui. Então, nesse sentido, o que a gente teria, voltando aqui um pouco antes de passarmos para o próximo texto, é que a mesma tradução seria para cá. Então, como eu coloquei, tauten epoiesen arren ten semeion ho Jesus, a ideia seria a mesma aqui, em que nós teríamos fez Jesus este o segundo sinal. Fez Jesus este ser o seu segundo sinal. Essa seria a ideia que estaria querendo ser passada aqui, em que Jesus poderia ter feito outros milagres, mas ele fez com que lá em Caná fosse o primeiro e este fosse o segundo. Tem poder sobre, inclusive, a cronologia dos seus milagres e como eles vão se dar dentro do restante aí da sua vida. Essa seria a ideia que estaria querendo ser passada dentro desse texto. Um outro texto também que nós poderíamos ver a relação aqui de Romanos, de objeto complemento, como a gente falou anteriormente, lá no texto do Evangelho, a gente percebeu que a Almeida Revista Atualizada, ela simplesmente disse que Jesus fez o segundo milagre. E uma tradução um pouco mais acurada dentro da análise do objeto complemento, ela colocaria que ele fez aquilo ser o seu segundo sinal. Uma outra passagem debatida aqui para nós é Romanos 10, 9.
homologeses en to stomati su Kyrion Iesun kai pisteuses en te cardia su hoti hotheos auton egeren ek necron sothese, desculpe. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos lá. Então, se o hot aqui é uma conjunção que vai continuar a argumentação, não necessariamente precisa ser traduzido, mas talvez seria o que, o portanto, enfim. Homologeses, então, se confessares, ento stomati su, que é com a tua boca, Kyrion Iesun, ou seja, Jesus como Senhor, e a gente vai já debater essa questão aqui, e kai pisteuses, creres, en te cardia, em teu coração, em te cardia su, hoti, que hotheos, Deus, auton, egeren, ou seja, ressuscitou, ou o ressuscitou, ek necron, dentre os mortos, sothese, serás salvo. A construção que nós estamos buscando aqui, né, de duplo acusativo, homologeses, aqui o verbo, confessares, e aí nós temos Kyrion, Senhor, Jesus. Kyrion Iesun, se confessares Jesus, ou se confessares Senhor Jesus. Vamos então discutir essa questão aqui. Literalmente seria: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor. Essa seria a forma mais clara aí de entender como isso está sendo traduzido. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor. Mas há duas questões aqui. Que questões são essas? Primeiro, qual é o objeto e qual é o complemento? Vamos lá. O verbo novamente aqui, homologeses, se confessares, Senhor Jesus. O que nós temos então aqui é o verbo, um acusativo e um outro acusativo. Qual desses dois acusativos é complemento e qual deles é objeto? Bom, já que a construção objeto-complemento é uma oração nominativa, né, de sujeito predicativo do sujeito, as mesmas regras se aplicam aqui, certo? E Kyrion, então, seria o complemento. Por quê? Aqui é sujeito e predicativo. Vamos explicar melhor esse ponto aqui. Nós temos que saber aqui quem é objeto e quem é complemento. As regras para quem é o nominativo e quem é o predicativo do sujeito, já que esse é um tipo de oração que está embutida aí, é a seguinte: nós já temos falado, mas não custa nada repetir. Se é pronome, um dos dois é pronome, então esse vai ser o sujeito, ou no nosso caso aqui, o objeto. Se ele é articular, um dos dois é articular, este será o objeto. Ou no caso da oração sujeito predicativo, ela seria o sujeito. Se é nome próprio, então ele também será o sujeito, certo? Ou no nosso caso aqui, o objeto. Nesse caso aqui, nós temos Iesun. Iesun é nome próprio.
sendo ele nome próprio, então ele que será o objeto dentro dessa frase. Então, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Se com tua boca confessares que Jesus, sujeito ou objeto neste caso, confessares o quê? Jesus como sendo o Senhor. Então, neste caso, o Kyrion é que é o complemento. Então, neste caso aqui, Ieson é o objeto e o Kyrion será, então, o complemento. Qual é a relevância de tudo isso, né? A segunda questão seria, para a gente entender aqui, qual a semântica dos componentes, isto é, o que é que Paulo quer dizer como Senhor? E isso é bem interessante aqui para a gente dar uma analisada. Novamente aqui, o verbo, confessares, Jesus como Senhor, Senhor Jesus. O que é que Paulo quer dizer com Senhor? Bom, já que o complemento Kyrion precede o objeto, é possível que ele seja definido, embora seja anartro. Assim, a confissão seria que Jesus é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que é o... Não é qualquer tipo de Senhor. Quem é aquele que é o Senhor? Então, Jesus é o Senhor, isto é, Jesus é Yahweh. Jesus é o próprio Deus. Somente Yahweh, no Antigo Testamento, merece esse título. Lá no Antigo Testamento, quando se fala sobre o Senhor, se fala sobre Yahweh, se fala sobre Jeová. Então, a Septuaginta, ela regularmente traduz Yahweh como Kyrios. Em muitas vezes, a Septuaginta, ela traduz, quando ela vai... A Septuaginta, você sabe já, a essas alturas do campeonato, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego. Então, quando a Septuaginta vai traduzir o nome de Deus, vamos ver se eu ainda sei um pouco de hebraico aqui, né? Yahweh, esse é o nome de Deus, né? O tetragrama. Isso aqui seria Yahweh. A pronúncia, né, desse tetragrama aqui, dessas 4 letras, se lê da direita para a esquerda, né? Então seria Yahweh. Ela é um pouco debatida, né? Muitas pessoas querem dizer como é que é, não se sabe exatamente, mas enfim. O ponto é que quando lá no Antigo Testamento se tem Yahweh, quando a Septuaginta ia traduzir, ela olhava para o tradutor olhava para Yahweh e ele traduzia do hebraico para o grego, ele traduzia Kyrios. Essa era a tradução que se fazia na Septuaginta, certo? Então, regularmente era o que acontecia. O que acontece também é que Paulo está aqui no meio de uma citação do Antigo Testamento, porque essa visão é fortalecida pelo contexto. Paulo está aludindo e até citando diretamente o Antigo Testamento aqui, e o seu pensamento é colorido pelo Antigo Testamento. Nos versos 11 e 12, Cristo ainda está claramente em vista, e no verso 13 ele menciona Kyrios. No verso 13, logo ali naquele contexto mais imediato, novamente sem indicar que um Senhor diferente está em vista, certo? Então, quando se tem lá todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então aqui nós temos Kyrio novamente. Então, epikalesetai, então que invocar o nome toônoma do Senhor, sothesetai, será salvo. Então, o Kyrio aqui não mudou, continua se falando e se referindo a Jesus Cristo. Esse Senhor aí não mudou de referente. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que invocar o nome de Deus, esse será salvo. A questão interessante também a se analisar aqui, assim, confessar que Jesus é o Senhor, é confessar que Ele é o Senhor mencionado no versículo 13, certo? Esse verso é uma citação de Joel 3,5. No hebraico,
Joel 3,5 no hebraico. Na Septuaginta, né, no grego, é Joel 3:2-32, que às vezes há uma diferença ali nos versículos, na numeração dos versículos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para a Septuaginta, isso aqui é Joel, capítulo 3, versículo 5 em grego, e diz: Kai e estai acontecerá, acontecerá isto. Então acontecerá que paz todo, aquele que epicalesetai, invocar, olha aqui, ó, todo aquele que invocar ônoma, o nome é muito semelhante. Kyrio, nome do Senhor, sothesetai, será salvo. Sendo que isso aqui é um meio da revista atualizada, e você deve saber, se não vale a pena saber agora, que quando a atualizada traduz a palavra Senhor com letra maiúscula, assim, em caixa alta, ele está traduzindo aquele tetragrama. Yahweh. Então, quando Joel vai falar sobre o nome de Yahweh, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo, o nome de Jeová será salvo, e aí quando a gente chega em Romanos 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sendo que no versículo 9 nós já temos aquele que confessar Jesus como Senhor, Kyrion. E no versículo 13, nós temos uma citação como essa. Então, o que significa tudo isso? Para você já entender, acho que você já entendeu aí, que esse Kyrion aqui, ele significa esse Yahweh aqui. Então, será todo aquele que invocar Jesus como Yahweh, ou seja, todo aquele que invocar Jesus como Deus, o Deus verdadeiro. Todo aquele que entender que Jesus e confessar que Jesus é o Yahweh, que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Eu espero que você tenha entendido essa questão aí, que é uma indicação de que Cristo é Deus, a partir de como a Septuaginta foi traduzida e ali citada, porque o ponto aqui não é a Septuaginta, porque a Septuaginta não é inspirada, né? No sentido de que foi uma tradução, mas a alusão de Paulo não foi a alusão de Paulo, a citação de Paulo de Joel 3,5 é uma citação, foi Paulo que citou, então é inspirada por Deus. Então, nesse sentido, a gente vê uma indicação muito forte aí de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é Deus, é o Yahweh, e a gente percebe a partir dessa explicação aí. Enfim, tendo isso em mente, ali Senhor está em referência a Yahweh, como já expliquei, tal alusão dificilmente seria acidental, mas parte da confissão soteriológica paulina. Ou seja, para Paulo, confessar que Jesus é Senhor, semanticamente, o significado disso é confessar que Jesus é Yahweh, que Ele é o Deus verdadeiro. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, bem interessante essa questão aí sobre a Septuaginta e a forma como Paulo citou e aludiu ao Antigo Testamento. Espero que você tenha gostado de tudo isso e que Deus nos dê mais graça para as próximas aulas. Inclusive, a próxima será a última aula deste módulo sobre acusativos duplos. Então é isto, Deus nos abençoe. Até a próxima aula.